Já conhecemos os 4 melhores times do Nordeste em 2025. O CSA, o Confiança, o Bahia e o Ceará vão fazer as semifinais da Copa do Nordeste. Teve o Vitória em crise, demissão de treinador, contratação de novo treinador e já podemos falar também dos favoritos para as semifinais da Copa do Nordeste. Vamos falar tudo sobre a Copa do Nordeste agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Olá, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, seja de volta ou seja pela primeira vez. O mais importante é que você se inscreva no canal, confere se está inscrito, se inscreve no canal, estamos tentando bater 84 mil inscritos. Eu conto com a sua inscrição e também agora a curtida e depois o hype. Novo mecanismo do YouTube é o hype, então deixa a curtida e depois o hype. Vamos falar de Copa do Nordeste porque eu já tava com saudade, fazia tempo. Copa do Nordeste nesse ano tá demorando a andar, né? Mas já sabemos os semifinalistas. O CSA passou por cima do Ferroviário, o Confiança deixou o Vitória em crise, eliminou o Rubro Negro em pleno Barradão, o Bahia eliminou o Fortaleza e o Ceará venceu o Sport nos pênaltis mais uma vez. Vou botar a tabela da Copa do Nordeste aí no ar e a gente vai falando sobre cada jogo, tá? Primeiro, CSA e Ferroviário, tá? O CSA que não vinha tão bem na Série C, não vinha com tantos resultados bons, o Ferroviário está na Série D, mas o jogo foi no Rei Pelé, né? E o CSA, esse CSA 2025, meu irmão, que time copeiro, tá? Impressionante, o time conseguiu se recuperar desses resultados recentes ruins na Série C, se impôs dentro do Rei Pelé desde o início do jogo, já fez o gol logo com o Enzo, né? O Enzo marcou de pênalti, Thiago Marques, o artilheiro do CSA, fez o segundo gol. Ainda no primeiro tempo o Ferroviário conseguiu diminuir foi o Wesley, né? Wesley Júnior que fez o gol de cabeça pro Ferroviário. Mas, meu irmão, na etapa final ali, o CSA teve as melhores oportunidades, inclusive o Igor Bahia teve a chance de fazer o 3-1 e perdeu um pênalti pro CSA. Então, classificação muito merecida pro CSA, que chega nas semifinais da Copa do Nordeste com condições de chegar na final. Já já a gente vai falar sobre os favoritos para as semifinais, beleza? Mas o CSA passou pelo Ferroviário, era o favorito, jogava em casa, time de Série C contra time de Série D, e talvez isso melhore um pouco as condições do CSA na própria disputa da Série C, né? Deu uma injeção de ânimo no time, mas classificação merecida. Agora pra gente falar aqui desse Vitória e Confiança, né? Meu Deus do céu, o que o Vitória fez? E aqui a gente vai falar um pouco também sobre essa diretoria do Vitória, né? Vitória que enfrentou Confiança no Barradão e assim, depois de um tempão sem jogar futebol por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro, o Vitória voltou muito mal, porque assim, meu irmão, o Confiança anulou a equipe do Vitória no Barradão. Poucas vezes a gente vê o Vitória jogando no Barradão desse jeito, uma equipe muito pouco inspirada para ser educado aqui. A equipe do Vitória não conseguiu nem botar aquela força que geralmente a torcida entrega para o time não conseguiu botar aquela força dentro de campo, não conseguiu fazer o Confiança sofrer. O Confiança fez um jogo de almanaque, fez certinho, sofreu muito pouco, venceu por 1-0 com gol aos 46 minutos do segundo tempo. E aí eu preciso falar, né? Foi um lançamento do próprio goleiro, o goleiro do Dragão lançou, o Thiago Santos aceitou e o Rafinha chutou de longe. Um chute assim despretensioso, tá? Um chute forte, não um foguete, mas um chute forte, despretensioso, a bola quicando, campo molhado. Mas a gente precisa falar do Arcanjo, né? Excelente goleiro, tem muita moral com a torcida do Vitória. Você, torcedor rubro-negro, pode escrever aqui embaixo o que você acha do Arcanjo, mas, meu irmão, o fato é que na segunda competição decisiva do ano, né? Teve Sul-Americana e agora a Copa do Nordeste, o Arcanjo foi o responsável direto pela eliminação do Vitória, tá? Ele falhou bizonhamente na Sul-Americana, onde o Vitória estava conseguindo a classificação para os playoffs, e aí ele frangou bizonhamente, e agora ele frangou bizonhamente de novo. Teve um monte de artilheiro, a bola desviou. Meu irmão, goleiro do calibre dele, de Série A, tem que contar com esse tipo de desvio. Não pode, foi ridículo o gol que ele tomou praticamente no último minuto do jogo ali, não deixou nem muitas condições do Vitória reagir, porque foi um gol no finalzinho, já tava meio que tudo caminhando para os pênaltis. O Rafinha chutou despretensiosamente e o Arcanjo aceitou. Vitória eliminado, Confiança nas semifinais e Confiança também com chance de chegar às finais, por que não? Agora, a gente precisa falar um pouco sobre a diretoria do Vitória, né? A diretoria do Vitória teve aí um mês para pensar sobre o planejamento para evitar o rebaixamento na Série A, tá? Um mês. Se já estava propícia, né? Se já tinha propensão de demitir o Carpini, por que
deixar o cara treinar o time esse mês inteiro antes do Brasileirão? Por que não demitir o cara antes e deixar o novo treinador um mês conhecendo o seu elenco, implementando a sua nova filosofia, trabalhando ele? Por que deixar para demitir 3 dias antes da volta do brasileiro, cara? Meu Deus, cara, essas diretorias pelo Brasil. E olha que a diretoria do Vitória não é uma diretoria que geralmente eu elogio aqui. Mas isso foi, assim, ridículo. Planejamento ridículo. Bom, demoraram muito a demitir o Carpini. Não sei se foi a decisão certa, mas também perante esse jogo que o Vitória apresentou, o Carpini também é difícil de defender, meu amigo. Que, meu Deus do céu, foi um jogo nojento. Então a diretoria demitiu o Carpini e trouxe o Carille. O Carille já tá treinando o time, já vai comandar o time na estreia do Brasileiro. A única ressalva que eu faço é essa. Cara, péssimo planejamento. Deveria, se o Carpini já tava balançando, meu irmão, a hora de demitir era na paralisação, não depois da paralisação. Agora o Carille vai ter jogo sábado, quarta, até o final do ano. Então vai ser difícil implementar alguma coisa ali, né? Vai ter que trocar a roda do carro com ele andando. Vamos falar agora de Bahia e Fortaleza, Sport e Ceará, 2 clássicos do Nordeste. Mas, meu irmão, antes disso, o nosso patrocinador do canal, a KTO. Você já deve estar ouvindo falar da KTO em todos os grandes canais do YouTube aqui, porque eles também patrocinam diversos outros canais gigantes. É uma casa de aposta seríssima e patrocina o torcedorismo. E por que eu tô te indicando a KTO? Primeiro, o link tá na descrição. Pausa o vídeo, faz essa conta na KTO. E por que eu te digo isso? Você pode concorrer a R$1 milhão. Você vai lá, é de graça, faz essa conta e depois bota assim, quero participar da Liga do Milhão. Também é de graça. Para ganhar esse R$1 milhão, você precisa fazer suas apostas na KTO e acertar o maior número de apostas, porque você vai subindo no ranking. Para você concorrer a R$1 milhão, você precisa ser um dos 10 melhores de cada mês. Todo mês você tem uma nova chance, você precisa ficar entre os 10 melhores e aí você vai concorrer a R$1 milhão. Mas, Diogo, é muito difícil ficar entre os 10 melhores do mês. Beleza. Todo dia você concorre a R$1.000 em apostas, tá? Todo dia você tem a chance de ganhar R$1.000 se você for o melhor do dia. Cara, KTO, quando você saca, cai na hora, meu irmão, é assim, instantâneo. O Pix cai nessa conta quando você saca, uma casa de apostas muito séria. Faz essa conta lá e depois me diz se você gostou ou não, tá? É uma propaganda para maiores de 18 anos e, meu irmão, cara, aposta com responsabilidade, né? Eu nem preciso ficar falando isso, mas aposta com responsabilidade. Agora pra gente falar aqui sobre os clássicos do Nordeste, né? Bahia e Fortaleza primeiro. O Bahia volta muito forte, assim como terminou, né, essa parada pro Campeonato Brasileiro, volta muito forte de novo, tá? O Fortaleza até que tentou fazer uma pressão no início do jogo, tentou dominar as ações no início do jogo, mas durou muito pouco tempo. O Bahia, quando entendeu o que o Fortaleza estava tentando fazer, passou a ter controle pleno da bola, criou algumas oportunidades boas. O João Ricardo, nessa fase do jogo, né, goleirão do Fortaleza, ainda estava agarrando muito, o Bahia exigiu boas defesas do João Ricardo, até que o VAR chamou o juizão e assinalou um pênalti ali pro Bahia, e o William José não deu mole, brocou 1-0 Bahia. Nos acréscimos, Caio Alexandre chutou de fora da área, e aí o João Ricardo frangou também, né? Outro frangaço nestas quartas de final da Copa do Nordeste. João Ricardo frangou, aceitou o chute do Caio Alexandre, e aí foi com 2-0 pro intervalo, o Bahia com 2-0, jogando na Fonte Nova. Muito difícil que o Fortaleza conseguisse reagir. O Fortaleza aqui não vive boa fase, né? E não conseguiu mesmo, tá? O Bahia começou o segundo tempo muito melhor de novo, controlando as ações, parecia que ia fazer o terceiro gol a qualquer momento, mas quem fez o gol foi o Fortaleza, diminuiu ali, deu um pouquinho de crise no jogo, né? E botou um pouco mais de emoção na partida, tá? Ficou um pouco mais tensa. O Fortaleza até tentou, né? Levou alguns cruzamentos perigosos para a área do Bahia. Ficou aquele jogo tenso, desnecessário pro Bahia, porque como eu vinha dizendo aqui para você, né? Na área do jogo, o Bahia tava mandando no jogo. Mas, meu irmão, é mata-mata, é futebol. Fortaleza achou o gol e poderia ter empatado, tá? Caiu de pé o Fortaleza, precisa levar aí essa moral, essa força, essa gana de vencer pro Campeonato Brasileiro para evitar a queda, tá? Porque o Fortaleza tá perigando seriamente. Assim como o Sport, meu irmão, a gente precisa falar do Sport, que foi eliminado mais uma vez em casa nos pênaltis pro Ceará, e precisamos falar sobre o Ceará também. Esse jogo aqui, cara, era um jogo que eu tinha muita ansiedade para entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque o Sport teve um novo treinador contratado no meio da paralisação. Daniel Paulista saiu do Remo, foi pro Sport. E aí eu queria saber o que Daniel Paulista estava fazendo com esse time do Sport. Já tinha tido alguns amistosos ali contra times menores, perdeu, né, para alguns times tipo reserva do Botafogo da Paraíba, mas amistoso é amistoso. E nesse jogo a gente
conseguiu ver evolução nesse time do Sport, tá? Não foi uma coisa absurda, mas principalmente ali o primeiro tempo, tá? Em que o Sport entrou com muita atitude de mandante, atitude que geralmente o Sport tem na Ilha do Retiro e não vinha tendo nos últimos jogos do Brasileirão. Ele exerceu muito bem ali aquele perde e pressiona, né? Quando o time sobe para pressionar a saída de bola do adversário. Então, quando o time tá ali no meio do ataque, perde a bola e logo já recupera. Então, o Sport fez isso muito bem no primeiro tempo. Passou muito perto de fazer o gol no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo o time caiu, né? Não sei se foi ritmo de jogo, se a parte física desse perde e pressiona acabou cobrando um preço alto do Sport no segundo tempo, mas a verdade é que o Ceará foi melhor que o Sport no segundo tempo, ocupou bastante o campo de defesa do Sport, empurrou o Sport para dentro da sua própria área e o Ceará teve mais próximo de fazer um gol. Foi um jogo equilibrado, tá? E terminou no 0-0, mas poderia ter ido muito bem pro Sport, porque teve um lance no último minuto quase, 46, nos acréscimos, tá? Carlos Alberto, contratação uma das mais caras do Sport, da história do Sport, teve uma chance na cara do gol, meu irmão, na pequena área para fazer o gol, era só chapar e fazer depois de um cruzamento que veio ali da direita, o Carlos Alberto era só chapar pro gol. Mas ele praticamente recuou pro goleirão, né? Recuou, perdeu essa chance e o futebol não costuma, né, deixar essas chances passarem, né? A bola pune. E aí, nos pênaltis, o Vozão levou a melhor 4-2 nos pênaltis e o Vozão está nas semifinais da Copa do Nordeste. Que assim, vamos falar a verdade, essas semifinais agora vamos falar de favoritos, né? Estão um pouco desequilibradas, né? A gente tem de um lado da chave CSA e Confiança, os dois times estão na Série C nesse momento. E do outro lado temos Bahia e Ceará, os outros dois times da Série A do Brasileirão. Então assim, me parece uma final antecipada essa aqui, tá? Mas abram os seus olhos com CSA e Confiança, não vão achando que quem chegar na final vai ser campeão não. Porque esses dois times aqui estão assim, principalmente o CSA, né? Que tá copeiro demais nessa temporada. Agora, a gente não pode negar que Bahia e Ceará se parece com uma final antecipada, né? CSA pra mim é o favorito nesse confronto diante do Confiança. Confiança não vem bem na Série C, tá assim, tipo, na zona do rebaixamento da Série C. CSA também não vem de grandes resultados, mas tá produzindo um futebol um pouco melhor. Tem o Thiago Marques à sua disposição, o artilheiro do time. O CSA tem maiores condições de vencer o Confiança, ainda mais que esse jogo vai ser no Rei Pelé, né? Então, acredito que o CSA leve vantagem nesse pré-jogo. Para mim, o CSA é o favorito desta semifinal, deve chegar na final. Na outra semifinal, temos Bahia e Ceará. Cara, é muito difícil a gente falar sobre esse clássico. O Bahia tem um time melhor que o do Ceará, isso é indiscutível. O Bahia tem um dos melhores elencos do Brasil, né? Tá muito forte o Bahia nessa temporada, tá jogando muito bem. O Bahia, pra mim, é o favorito nessa partida, ainda mais que ela é na Fonte Nova. Lembrando que, Diogo, é jogo único. Lembrando que, por que o CSA decide em casa e por que o Bahia decide em casa? Porque eles tiveram campanhas melhores que seus adversários até aqui, tá? Na Copa do Nordeste. Tanto fase de grupos, mais as quartas de final, eles tiveram campanhas melhores que seus adversários, têm a possibilidade de decidir em casa. Então assim, Bahia é favorito diante de um Ceará que pode beliscar essa vaga, mas olho no que Rogério Ceni falou. Rogério Ceni falou o seguinte: a Copa do Nordeste vai ter que ficar em segundo plano nesse segundo semestre em que o Bahia tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem Sul-Americana. Então pode ser que o Bahia entre nesse jogo, dependendo de quando ele for marcado, entre nesse jogo aqui com um time reserva, e aí o Ceará vai ser o favorito, né? Então, olho nisso, até porque numa possível final entre Bahia e CSA, Bahia e Confiança, Ceará e CSA, Ceará e Confiança, entre esses times, pode ser que os finalistas aqui da Série A precisem entrar com o time reserva também. E aí abre a possibilidade para CSA e Confiança levantarem essa taça. Comenta aqui embaixo, aqui, meu irmão, qual o time que você acha que vai levantar a taça da Copa do Nordeste e qual vai ser a final da Copa do Nordeste. Crava aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa a curtida e o hype. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!